Todos diziam que aquele cavalo era perigoso demais. Já tinha derrubado cavaleiros experientes um após o outro. O veterano arriscou $55 mil, enquanto um menino de muletas observava em silêncio. Quando a criança se aproximou e fez algo inesperado, os risos cessaram, alguns tremeram, outros congelaram, e ninguém conseguiu dizer uma palavra. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol ainda não havia nascido sobre a fazenda São José, mas a casa grande já estava acordada. Na cozinha, o cheiro forte do café enchia o ar. João segurava uma chávena de louça rachada, seus olhos azuis desbotados fixos na janela escura, como se pudesse ver as contas que se acumulavam lá fora, na escuridão. Seu capataz, Antônio, um homem baixo e forte com um bigode grisalho, entrou e tirou o chapéu. "Bom dia, patrão. Os homens já estão prontos para consertar a cerca do Pasto Sul. Mas o senhor autorizou a compra do arame novo? O que temos é velho e está enferrujado." João tomou um gole de café, queimando a língua. A dor era real, pelo menos. "Não autorizei, Antônio. Use o arame velho mesmo. Dá um jeito. O dinheiro para coisas novas, o dinheiro está curto." Sua voz era rouca, como se as palavras fossem pesadas demais para saírem. Antônio ficou em silêncio por um momento, rodando o chapéu nas mãos. "O senhor Valente mandou um recado ontem à noite, quando o senhor estava na cidade. Disse que para aquele pedaço de terra perto do rio, o que está com o gado magro, ele oferece um preço bom." Antônio não conseguia olhar nos olhos de João. João pousou a chávena com um baque na mesa. "Bom para quem, Antônio?" "Para ele. Aquele pedaço tem a melhor água da fazenda. Vender é como cortar um braço porque a camisa está apertada. Diga a ele que a terra não está à venda, nem um palmo." Antônio assentiu, aliviado por ter passado o recado, mas preocupado com a resposta. "Ele não vai gostar, patrão. O senhor Valente, quando ele quer uma coisa, ele fica de olho, como um urubu." "Que fique", resmungou João levantando-se. Seus ossos doeram, um protesto familiar. "Enquanto eu estiver aqui, ele é só um urubu voando em círculos. Vamos trabalhar." Enquanto os homens seguiam para os pastos com ferramentas e arame velho, outra parte da fazenda acordava. No quarto pequeno anexo à varanda, Lucas abriu os olhos. O primeiro som que ele ouviu foi o baque da cauda de salsa no chão de madeira. A cadela vira-lata cor de areia estava deitada ao lado da cama, esperando. "Bom dia, Salsa", ele sussurrou com um sorriso. Sentar na cama era fácil, o difícil era o que vinha depois. Suas pernas finas e diferentes repousavam sobre o cobertor. Ele as olhou por um segundo como fazia todas as manhãs. Nenhuma raiva hoje, só uma aceitação calma. Ele se virou, deslizou para a borda da cama e com um movimento preciso pegou suas muletas de madeira, encostadas sempre no mesmo lugar. Apoiou-as sob os braços e se ergueu. O baque das muletas no assoalho era a batida do seu dia. Toca, 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 toca. Ele saiu do quarto e atravessou a varanda larga. De lá, se via quase toda a fazenda São José se revelando com a luz da manhã. Os pastos verdes, as fileiras de eucaliptos, as montanhas azuis ao longe. Era lindo. Lucas amava cada pedaço daquele lugar. Descer os 3 degraus da varanda era uma operação. Ele se sentou, colocou as muletas ao lado e desceu de bumbum, degrau por degrau. Salsa esperou pacientemente. No chão, ele se ergueu novamente. "Vamos ver o que estão fazendo hoje", ele disse para a cadela. Seu caminho matinal era sempre o mesmo. Primeiro, o galinheiro. Ele não entrava, mas ficava parado na cerca. As galinhas, acostumadas com ele, cacarejavam. "A pintadinha botou ontem", ele observou para Salsa. "O ovo é pequenininho, ela é nova." Depois, o estábulo. Era seu lugar favorito. O cheiro era forte. Feno, couro, animais, suor. Era o cheiro da fazenda. Vários cavalos estavam nas baias, alguns já prontos para o trabalho do dia. Lucas passou por cada um, devagar. "Bom dia, Ventania", disse para uma égua malhada que esticou o pescoço para esfregar a cabeça no braço dele. "Bom dia, capitão." O garanhão preto bufou, impaciente. Lucas conhecia todos. Sabia que Ventania era calma e gostava de maçãs. Sabia que Capitão era impaciente, mas leal. Sabia que a poldra mais nova, Estrela, tinha medo de sombras. Um dos vaqueiros mais jovens, chamado Tiago, estava preparando seu cavalo. "E aí, Lucas, tudo em paz?", disse Tiago, amarrando o cincho com força. "Tudo", respondeu Lucas, parando a uma distância segura.
Ele não gostava de ficar muito perto quando os homens estavam com pressa. Movimentos bruscos o faziam perder o equilíbrio. Vai ficar por aí hoje? O patrão João disse que tem serviço pesado na cerca sul. Melhor ficar na varanda, não é? Longe do tumulto. Tiago disse isso sem maldade. Era apenas um fato para ele. Lucas era o menino das muletas. Menino das muletas fica na varanda. Lucas apenas assentiu sem dizer nada. Seus olhos grandes e castanhos seguiram Tiago enquanto ele montava e saía em direção aos pastos. A cadela Salsa esfregou o focinho na perna dele, como se sentisse a pontinha de frio que a fala de Tiago deixara. Ele estava virando para ir em direção à casa, quando um som diferente o fez parar. Era um bufado forte, seguido de um baque de casco contra a madeira. Veio da última baia, a mais afastada, onde a luz mal chegava. Lucas sabia quem estava ali. O cavalo novo, o cavalo que ninguém chamava pelo nome. Os homens o chamavam de o bicho, ou aquele diabo vermelho. João o trouxera de um leilão fazia 2 semanas. Lucas se aproximou da porta da baia com cuidado. Lá dentro, na penumbra, ele viu a silhueta. Era grande, magnífica. Mesmo parado, o cavalo emanava uma energia tensa, como um fio esticado prestes a arrebentar. Sua pelagem era de um castanho tão avermelhado que parecia refletir brasas. A crina era longa e escura. Fogaréu. Lucas tinha ouvido o nome uma vez, sussurrado por João, e o nome ficou. O cavalo tinha as orelhas coladas para trás, os olhos arregalados mostrando o branco. Ele bufou novamente ao ver Lucas, recuando um passo dentro da baia apertada. Lucas não disse nada, não tentou se aproximar. Ele apenas ficou parado, apoiado em suas muletas, e observou. Observou a respiração ofegante do animal. Observou o tremor quase imperceptível nos músculos das pernas. Observou a forma como ele virava a cabeça de repente, assustado com um barulho qualquer lá fora que só ele ouvira. "Você tem medo?" Lucas sussurrou, tão baixo que era quase um pensamento. "Muito medo." Fogaréu pareceu não ouvir. Continuou encarando a porta, um monumento de tensão. Depois de um longo minuto, Lucas deu meia volta e Toca tocou de volta para a claridade da manhã. Ele tinha coisas para fazer. Na varanda da casa grande, depois do almoço simples de feijão e arroz, Lucas tinha seu momento. Enquanto João estava no escritório sombrio, lidando com papéis que só traziam más notícias, Lucas se acomodava em uma velha cadeira de balanço. No colo, um livro grande da biblioteca da cidade. A capa estava gasta e o título quase apagado dizia: Comportamento e Cuidados com Equinos. Ele abriu o livro numa página marcada. Havia desenhos de cavalos mostrando a linguagem corporal. Orelhas para frente, atenção. Orelhas para os lados, relaxamento. Orelhas para trás, irritação ou medo. Lucas pensou nas orelhas de Fogaréu, coladas ao crânio. Medo, ele murmurou para si mesmo. Não é raiva, é medo. Ele passou a página. Falava sobre cavalos que tinham sido maltratados. Falava sobre sinais, aversão ao toque em certas áreas, reações exageradas a movimentos bruscos, desconfiança extrema. Salsa, deitada a seus pés, suspirou profundamente. O balanço da cadeira e o virar das páginas eram os únicos sons. A paz foi quebrada pelo ronco de um carro na estrada de terra. Um carro bom, brilhante, diferente das picapes velhas da fazenda. Parou em frente à casa. A porta do escritório de João se abriu e ele saiu, seu rosto sério ainda mais fechado. Do carro desceu um homem. Usava botas engraxadas, calça clara e uma camisa branca impecável. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás e um sorriso no rosto que não chegava aos olhos. Era o Senhor Valente. "João, meu amigo, que belo dia, não é?" disse Valente estendendo a mão. João apertou a mão dele com um aperto rápido e forte. "Valente. O que traz você por aqui? Não tem cerca para consertar na sua terra?" O sorriso de Valente não se mexeu. "Sempre direto ao ponto, João. Gosto disso. Vim por causa da minha proposta, a do terreno perto do rio. Pensei que, depois de uma noite de reflexão, você pudesse ter mudado de ideia. É uma oferta generosa. Com esse dinheiro você resolveria muitos dos seus problemas." João cruzou os braços. Lucas, na varanda, parou de balançar a cadeira. Ele ficou muito quieto, tentando não ser notado, mas ouvindo cada palavra. "Meus problemas eu resolvo, Valente. A terra não está à venda." A voz de João era firme, mas Lucas, que o conhecia bem, ouviu o cansaço por trás da firmeza. O sorriso de Valente finalmente esfriou. "É uma pena mesmo. Você é um homem teimoso, João. E a teimosia, em tempos difíceis, é um luxo caro."
Ele deu uma olhada ao redor, seu olhar passando pela casa que precisava de pintura, pelos telhados que precisavam de conserto. O olhar parou por um instante em Lucas, na cadeira de balanço, antes de voltar a João. Vejo que você tem outros luxos para cuidar também. João ficou mais rígido. Isso não é da sua conta. Claro, claro, disse Valente, levantando as mãos em um gesto falso de paz. Só estou dizendo que, se você mudar de ideia, ou se precisar de uma solução mais drástica para levantar um capital rápido, sabe onde me encontrar. Às vezes um homem precisa saber a hora de fazer uma aposta alta para salvar o que é seu, ou a hora de se render. Sem esperar uma resposta, Valente acenou com a cabeça, entrou no carro e partiu, deixando uma nuvem de poeira vermelha. João ficou parado na frente da casa por um longo tempo, olhando para o nada. Depois, virou-se e foi caminhando lentamente em direção aos estábulos, seus ombros parecendo carregar um peso ainda maior. Lucas olhou para o livro aberto em seu colo, olhou para a poeira que se assentava no caminho, olhou para as costas curvadas de seu tio-avô desaparecendo no estábulo. Apercebeu-se pela primeira vez de que o medo não morava apenas na baia escura, no cavalo de pelagem de fogo. O medo tinha muitas formas, e uma delas era um carro brilhante e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele fechou o livro com cuidado. O dia ainda não tinha acabado, e ele queria dar outra olhada naquele cavalo, só para observar. O som dos martelos batendo no arame velho ecoava pela colina, mas na mente de João era o silêncio após a partida de Valente que ainda zumbia. Ele caminhava pelo pasto sul, onde Antônio e 2 homens lutavam para esticar o fio enferrujado entre os postes que cediam. "Patrão", disse Antônio, limpando o suor da testa com o braço, "dá para segurar mais uma estação, mas se vier uma ventania forte, essa cerca não vai aguentar o gado todo." João não respondeu. Seus olhos estavam fixos no curral de treinamento um pouco mais adiante. Lá, Tiago, o vaqueiro mais jovem, estava tentando colocar um cabresto no cavalo novo, o fogaréu. O animal girava em círculos apertados dentro do cercado menor, bufando, seus olhos arregalados de pânico. "Deixa eu ver isso", disse João, e começou a andar em direção ao curral. Antônio fez um gesto de cautela, mas engoliu as palavras. Ele conhecia o olhar no rosto do patrão. Era o mesmo olhar do pai de João, anos atrás, quando a teimosia vencia a razão. No curral, a situação era tensa. Tiago segurava uma corda tentando ser calmo, mas cada movimento seu, por menor que fosse, fazia Fogaréu se encolher e relinchar. "Calma, boy, calma, só vou te tocar", dizia Tiago. Fogaréu não deixou. Quando a mão de Tiago se aproximou de seu pescoço, o cavalo deu um salto para o lado, esbarrando com força na cerca de madeira. O baque foi seco e alto. "Que diabo de cavalo é esse?", gritou Tiago, frustrado, jogando a corda no chão. "Nem chegar perto dá. Ele é doido." João chegou à beirada do cercado e se apoiou na tábua superior. "Doido não, assustado. Você está indo muito rápido." "Rápido, patrão, eu estou aqui há 1 hora. Ele não deixa ninguém chegar a 3 metros. Como é que vamos domar um bicho desse? Nem dá para pôr o arreio." Fogaréu, agora no centro do curral, tremia visivelmente. Seu pescoço estava coberto de suor espumoso. Ele fixou seus olhos escuros em João. Não era desafio, era um medo profundo, primitivo. Nesse momento, o ronco do carro familiar cortou o ar. O carro brilhante de Valente parou na estrada, perto do curral. O homem desceu com o mesmo sorriso fino. Desta vez vinha acompanhado de um capataz alto e quieto. "Boa tarde, João. Parece que estou sempre aparecendo na hora do trabalho duro", disse Valente se aproximando. Seus olhos percorreram o cavalo suado e assustado, depois o arame velho da cerca ao fundo. O sorriso dele se ampliou, satisfeito. "Que animal impressionante. Cor de fogo, é o que você comprou no leilão dos inadiáveis, não é?" João fez um esforço para manter a voz neutra. "É, um manga larga puro, linhagem boa." "Linhagem boa, temperamento ruim", observou Valente com um tom de pena falsa. "Esses cavalos quebrados, é uma loteria. Às vezes você consegue consertar. Às vezes é dinheiro jogado fora." Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairaram. "Falando em dinheiro, reconsiderou minha proposta pelo terreno do Rio?"
Aqui estava a pressão de novo, direta no ponto mais fraco. João sentiu o rosto esquentar. Olhou para Fogaréu, um investimento que parecia cada vez mais um erro. Olhou para Tiago, derrotado. Olhou para Antônio, consertando a cerca pobre ao longe. Viu da janela da casa grande a pequena figura de Lucas observando tudo, parado com suas muletas. O desespero, que vinha crescendo como uma planta venenosa dentro dele, deu um estirão. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. A terra não está à venda, Valente, mas tenho outra proposta para você. A própria voz soou estranha aos seus ouvidos. Valente ergueu uma sobrancelha interessado. Ah, é? Estou ouvindo. João engoliu seco. O coração batia forte contra as costelas. Uma aposta. Você gosta de apostas, não gosta? Ele apontou para Fogaréu, que agora estava imóvel, observando os homens como uma fera acuada. Aposto que consigo domar esse cavalo, que apresento um cavaleiro que fique montado nele por 5 minutos. Dentro desse cercado, Tiago soltou uma risada abafada de incredulidade. Antônio, que se aproximara para ouvir, ficou com o rosto sério. Valente riu, um som genuíno e cheio de diversão. João, meu amigo, você está ficando sentimental. Olha para esse animal. Ele nem deixa tocar nele. Apostar que você o doma, isso é presente de dinheiro para mim. Então aceita, disse João, a voz mais firme agora. O caminho estava traçado, só podia ir para frente. Aposto 55 mil dólares, quase tudo o que tenho no banco. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O martelo parou no pasto sul. Até o vento pareceu parar de soprar. 55 mil dólares. Era uma fortuna. Era o valor que salvaria a Fazenda São José por um bom tempo, ou que a afundaria de vez. O sorriso de Valente desapareceu. Seus olhos pequenos e calculistas analisaram João, depois o cavalo, depois a fazenda ao redor. Ele viu a oportunidade, clara e brilhante como um diamante. 55 mil, ele repetiu lentamente. Quase tudo que você tem. E se você perder? Se eu perder, você leva o dinheiro. E a fazenda? Com esse dinheiro perdido, como você se sustenta? A pergunta era uma faca. João cerrou os punhos. A fazenda não entra na aposta, só o dinheiro. Valente balançou a cabeça, fazendo uma expressão de pena teatral. Não, João. Uma aposta precisa ser justa. Você está apostando seu dinheiro todo. Eu estou apostando. Minha curiosidade? Não. Se você perde, eu compro a Fazenda São José, pelo preço que eu ofereci pelo terreno do Rio. Um preço justo, de mercado. Era um assalto. Um preço baixíssimo por toda a propriedade. Antônio soltou um protesto baixo. Tiago ficou boquiaberto. João sentiu o chão ceder sob seus pés, mas quando olhou para os olhos de Valente viu a certeza. A certeza de que ele, João, não tinha chance. Era essa certeza que o salvou. O orgulho ferido, a teimosia, o cansaço de tanto lutar com as costas contra a parede, tudo se fundiu em uma bravata estúpida e corajosa. Está bem. A palavra saiu como um suspiro rouco. Aceito. Se eu perder, você leva o dinheiro e a fazenda pelo seu preço. Se eu ganhar, você me paga 55 mil dólares. Valente estendeu a mão, rápido, antes que João pudesse pensar duas vezes. Aceito. Um aperto de homem basta, testemunhas temos. Ele olhou para Antônio e Tiago. O prazo? Cavalos assim não se domam em um dia. João olhou para Fogaréu. O animal parecia sentir a tensão, recuando mais um passo. 1 mês. Daqui a 1 mês, no mesmo dia e hora, apresentamos o cavaleiro e o cavalo aqui. Os dois homens se apertaram as mãos. O aperto de Valente era forte, dominador. O de João, suado, mas firme. 1 mês então, disse Valente, soltando a mão e esfregando as palmas, como se tirasse pó. Vou gostar de ver o espetáculo e de planejar o que fazer com essas terras. Elas vão se encaixar perfeitamente nas minhas. Ele deu meia volta e começou a caminhar de volta para o carro. E João, disse parando, pode usar qualquer cavaleiro que quiser, qualquer um, até aquele menino aleijado que vive na sua varanda. A risada dele ecoou pelo curral antes que a porta do carro batesse. João ficou parado, a mão ainda formigando do aperto. A realidade do que fizera começou a cair sobre ele como uma lâmina fria. Ele apostara tudo. A herança de seu pai, o teto sobre a cabeça de Lucas, o trabalho de todos aqueles homens. Antônio se aproximou. Seu rosto era uma máscara de preocupação. Patrão. Por quê? João não teve resposta.
Só conseguiu olhar para Antônio, e no olhar do capataz, ele viu o reflexo de seu próprio desespero. Um movimento chamou sua atenção. Lá na varanda, Lucas ainda estava parado. Mas agora ele não estava mais olhando para os homens. Ele estava olhando fixamente para Fogaréu. E o cavalo inexplicavelmente havia parado de tremer. Por um breve instante, enquanto o carro de Valente sumia na poeira, os olhos do menino e os do cavalo se encontraram através da distância. Dois seres cercados pelo medo, um feito de carne e osso, o outro feito de palavras duras e apostas perigosas. Tiago pegou a corda do chão, desanimado. E agora, patrão? Por onde a gente começa com esse demônio? João respirou fundo, tentando afastar o frio no estômago. Amanhã começamos. Vamos trazer os melhores cavaleiros da região. Alguém há de conseguir. Mas suas palavras soaram ocas, mesmo para seus próprios ouvidos. Ele deu um último olhar para Fogaréu, aquele monumento de medo intocável, e depois para Lucas, pequeno e frágil na varanda. A aposta estava feita, o relógio começara a correr, e o prêmio, ou a perda, era tudo que ele conhecia. O dia amanheceu com uma tensão diferente na fazenda São José. O café da manhã foi silencioso. João mal tocou na comida. Lucas o observava, mas não disse nada. As palavras do senhor Valente sobre o menino aleijado ainda queimavam em seus ouvidos, mas ele guardou tudo dentro de si, como sempre fazia. Depois do café, João se levantou. Hoje começamos. Ele disse mais para si mesmo do que para Lucas. Chamei o Zé do Carmo. Ele é o melhor amansador de cavalos da região. Se alguém consegue, é ele. Zé do Carmo chegou antes das 9 horas. Era um homem de meia idade, mais baixo que João, mas com braços grossos e um jeito calmo de andar. Sua fama era grande. Diziam que ele conversava com os cavalos. No curral, uma pequena multidão se formou. Antônio, Tiago e mais 3 vaqueiros estavam ali. Até o cozinheiro, seu Odair, veio ver. Todos sabiam do que dependia aquela tentativa. Fogaréu estava no centro do cercado. Parecia mais nervoso do que de costume, sentindo a energia de tantas pessoas por perto. Seus olhos rodavam, mostrando o branco. Zé do Carmo observou o cavalo por um longo tempo, da cerca. É medo puro, João, ele disse com voz grave. Não é maldade, mas medo profundo assim é perigoso. Ele não pensa, só reage. Você pode fazer alguma coisa? Perguntou João, sua esperança pendurada naquela pergunta. Posso tentar. Vou devagar. O segredo é não parecer uma ameaça. Zé do Carmo pegou uma corda comprida e macia e entrou no curral. Não olhou diretamente para Fogaréu. Andou devagar, em círculos largos, cantarolando baixinho. Fogaréu o acompanhava com os olhos, tenso, mas não se moveu. O homem se aproximou passo a passo, centímetro a centímetro. Lucas observava de seu lugar habitual, perto da porteira, suas muletas firmes sob os braços. Salsa estava sentada a seus pés. Ele viu a técnica de Zé do Carmo e pensou. Ele sabe que é medo. Depois de 20 minutos, Zé do Carmo estava perto o suficiente para estender a mão. Ele não tentou tocar a cabeça do cavalo, mas sim o pescoço, de lado. Fogaréu estremeceu, mas não fugiu. O toque foi leve, rápido. Bom garoto, murmurou o amansador. Viu? Nada de mal. Foi então que Zé do Carmo cometeu seu único erro. Ele se moveu um pouco rápido demais para passar a corda suavemente sobre a cabeça do cavalo. O movimento de seu braço foi um pouco brusco. Foi o suficiente. Fogaréu relinchou alto, um som agudo de pânico, e se esquivou como se tivesse levado um choque. Zé do Carmo, surpreso, tentou se firmar, mas Fogaréu já estava em outro estado. O cavalo empinou não de forma agressiva, mas como um animal acuado tentando se livrar de um predador. As patas dianteiras cortaram o ar perigosamente perto do homem. Zé do Carmo recuou, tropeçou e caiu sentado na terra. Fogaréu não o atacou, apenas correu para o lado oposto do curral, bufando, todo seu corpo tremendo. O silêncio foi quebrado por Zé do Carmo, que se levantou tirando a poeira das calças. Não dá, João, ele disse sem rancor, apenas fatos. O medo dele é maior do que qualquer técnica. Ele não vê um homem, vê um monstro. Até eu, com todo o cuidado. Um movimento errado e ele surta. Para colocar alguém em cima dele? Impossível. A palavra impossível ecoou no curral. João sentiu um nó se formar na garganta. Na tarde do mesmo dia, outro cavaleiro tentou. Era um homem mais jovem, forte, chamado Rogério. Ele acreditava que força e velocidade poderiam vencer. É só segurar firme quando ele empinar, ele disse confiante. Rogério nem conseguiu chegar perto o suficiente para tentar subir.
Fogaréu, ainda mais agitado depois da primeira experiência, correu em círculos, impedindo qualquer aproximação. Quando Rogério, irritado, balançou a corda para fazer o cavalo parar, Fogaréu simplesmente galopou contra a cerca, batendo com o ombro nela com força, fazendo as tábuas gemerem. O susto fez todos recuarem. Rogério desistiu. Nos dias que se seguiram, mais 3 homens tentaram. Um deles, um peão de uma fazenda vizinha, conseguiu colocar o cabresto, mas no momento em que tentou puxar suavemente a cabeça de Fogaréu para colocar a rédea, o cavalo deu um coice para trás, não acertando o homem, mas mostrando seu desespero total. O peão soltou tudo e saiu do curral, pálido. Ele não quer machucar ninguém, o peão disse ofegante. Ele só quer que todo mundo suma. É como se ele estivesse preso num pesadelo. A cada tentativa fracassada, a notícia se espalhava, e a cada fracasso, o senhor Valente aparecia, não todos os dias, mas sempre depois de uma tentativa particularmente ruim. Ele ficava parado ao lado do seu carro, observando, com aquele mesmo sorriso nos lábios. Mais um dia, mais um homem no chão. João, ele gritou, após a 5ª tentativa. O relógio não para, hein? Restam só 3 semanas. João não respondia mais. Apenas virava as costas. O desespero dele crescia como uma erva daninha, sufocando tudo. Ele passava noites em claro, no escritório, olhando para os livros de contas que não fechavam. A imagem de Fogaréu, aquele lindo animal intocável, tornara-se um pesadelo em si. Lucas observava tudo. Ele não perdia uma única tentativa. Ficava no mesmo lugar, quieto, absorvendo cada detalhe. Via a abordagem dos homens, via o pânico instantâneo de Fogaréu, via o padrão. Uma tarde, depois que um cavaleiro muito paciente desistiu após 1 hora tentando em vão se aproximar, Lucas se virou para seu tio. João estava encostado na cerca, com o olhar perdido, as mãos sujas de terra e suor. Tio João? A voz de Lucas era baixa, mas clara. João pareceu sair de um transe. Ele olhou para o menino e, por um instante, seu rosto duro se suavizou com uma tristeza profunda. O que é, Lucas? Eles estão todos errados. A declaração foi simples, direta. João franziu a testa, cansado. Errados como? São os melhores homens que eu conheço, Lucas. O Zé do Carmo é um mestre. É por isso que estão errados, insistiu Lucas, seus olhos castanhos grandes e sérios fixos no tio. Eles são mestres em domar, em colocar rédea, em fazer o cavalo obedecer. O Fogaréu, ele não precisa ser domado, ele precisa de outra coisa. Precisa de quê? A pergunta de João saiu com um misto de curiosidade e impaciência. Lucas abriu a boca para responder, mas então viu o carro de Valente se aproximando novamente na estrada. Ele fechou a boca e baixou a cabeça. Algumas coisas eram muito difíceis de dizer, especialmente com aquele homem por perto. Valente desceu do carro, seu humor parecia especialmente bom. Boa tarde, ouvi dizer que o grande Ramiro, aquele do Vale do Aço, também caiu? É uma pena, João, realmente uma pena. Quase começo a me sentir mal por você. Seu tom era de pura diversão. Já pensou em desistir? Encerrar a aposta agora e me vender a fazenda por um preço ainda melhor? Economizaria o constrangimento de mais uma semana de fracassos. João endireitou as costas. Um último resto de orgulho surgiu nele. Ainda tenho tempo. E ainda tenho homens para tentar. Valente deu uma risadinha. Homens? Talvez devesse tentar outra coisa. Um burro, quem sabe? Ou aquele cachorro do menino? Ele olhou diretamente para Lucas, um olhar rápido e desdenhoso. Antes que João pudesse reagir, Valente entrou no carro e foi embora. A última tentativa foi marcada para um sábado. João trouxera um homem de muito longe, um homem que diziam ter domado um cavalo selvagem da serra. Seu nome era Gaúcho, e ele tinha uma reputação de ser durão. A cena foi a mais dramática de todas. Gaúcho conseguiu, com uma técnica muito rápida, subir no dorso de Fogaréu. Por 2 segundos o cavalo ficou parado, em choque. E então, algo se quebrou dentro dele. Um relincho que parecia um grito saiu de sua garganta. Ele não empinou. Ele se lançou para frente, correndo descontroladamente contra as cercas, rodando, sacudindo o corpo com uma violência que todos achavam impossível. Gaúcho, forte como era, não teve chance. Foi projetado para longe, caindo com um baque surdo no chão duro, ficando sem ar. Fogaréu parou, ofegante, espumando pela boca. Seus olhos eram 2 poços de terror absoluto. Gaúcho se levantou, mancando, um braço escorrendo sangue de um arranhão. Esse animal, ele disse com raiva e um fio de respeito involuntário, prefere morrer a ser montado. Não é domar que você precisa, é um milagre.
E ele foi embora. A poeira baixou no curral. Fogaréu, exausto, encostou a cabeça na cerca, longe de todos. Seu corpo tremia incontrolavelmente. João olhou para aquele cavalo, depois para os rostos de seus homens. Viu a derrota neles, viu a condenação. Ele olhou para o calendário no galpão. Faltavam apenas 10 dias. O Senhor Valente não veio naquele dia. Ele não precisava. Sua vitória já estava no ar, amarga e completa. Naquela noite, durante o jantar silencioso, Lucas olhou para o prato de comida, mas não comeu. Ele olhou para João, que parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Tio João, Lucas falou, quebrando o silêncio pesado. Sim, filho. O termo de afeto saiu naturalmente, carregado de cansaço. Ninguém mais vai tentar, não é? João suspirou, um som profundo e cansado. Não há mais quem tentar, Lucas. Todos já falharam. O gaúcho era a última esperança. Lucas ficou quieto por um longo momento. Ele olhou para suas mãos, depois para as muletas encostadas na parede ao seu lado. Finalmente ele levantou os olhos. Havia uma luz diferente neles. Não era alegria, era determinação. Uma determinação calma e absoluta. Então, disse o menino, sua voz não mais que um sussurro, mas carregada de uma clareza cristalina. Amanhã de manhã é a minha vez. O silêncio que se seguiu às palavras de Lucas foi mais profundo do que qualquer um que havia preenchido a casa naqueles dias. Até o tic-tac do relógio de parede na sala pareceu parar. João olhou para o menino como se não o reconhecesse. Lentamente, ele pousou o garfo no prato. Sua vez. Lucas, o que você está dizendo? Sua voz não era de raiva, era de confusão total. Eu vou tentar, com o fogaréu, disse Lucas, mantendo o olhar firme no tio, mas suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Não. A palavra saiu de João como um sopro, final. Absolutamente não. Nem pense nisso. É perigoso. Você viu o que aquele cavalo faz com homens fortes e experientes, homens que sabem cair. É por isso que eu posso tentar, insistiu Lucas. Eu não sou um homem forte, eu nem consigo correr. Ele não vai me ver como uma ameaça. João levantou-se da mesa, a cadeira rangendo no chão de madeira. É exatamente isso, Lucas. Se você cair, você não levanta rápido. Se ele pisar em você, se ele te der um coice... Não vou permitir. A fazenda já está perdida. Eu não vou perder você também. A emoção embargou sua voz, algo que raramente acontecia. Lucas também se levantou, um movimento mais lento, apoiando as mãos na mesa. E se ninguém tentar, a fazenda é perdida de qualquer jeito. O senhor Valente vai ficar com tudo. Vamos ter que ir embora. A senhora Ana, o seu Antônio, o Tiago, todos. É melhor ir embora do que ver você se machucar, disse João, a voz agora alta, carregada de um medo que ele não sabia mais esconder. Lucas parou. Ele baixou os olhos por um instante, olhando para suas próprias pernas. Depois, olhou de novo para João. O senhor sempre me disse que aqui era meu lugar. Que a fazenda era meu lar. Um lar a gente defende, tio João. Eu quero defender o meu. Ele não esperou por uma resposta. Pegou suas muletas e, com um esforço familiar, as posicionou sob os braços. O som de suas muletas no assoalho ecoou pela casa enquanto ele saía da sala, deixando João parado no meio da cozinha, esmagado por um peso maior do que qualquer um que ele já carregara. Na manhã seguinte, o ar na fazenda São José parecia carregado de eletricidade. Uma neblina fina cobria os campos. Lucas acordou antes do sol. Ele se vestiu com calma, pegou suas muletas e, em vez de ir para a varanda, foi direto para a porta dos fundos que dava para os estábulos. João já estava lá fora, encostado na cerca do curral, olhando para a silhueta escura de fogaréu, que pastava quieto no centro. Ele ouviu o som das muletas se aproximando e se virou. Seu rosto estava marcado por uma noite sem dormir. Lucas, por favor. A voz de João era áspera, suplicante. Eu preciso tentar, tio João. Só uma vez. Se não der certo, eu paro. Eu prometo. Os olhos de Lucas eram sérios, implacáveis na sua decisão. Antônio chegou puxando um carrinho de feno. Parou ao ver a cena. Menino, o patrão está certo. Aquilo ali não é brincadeira para criança. Eu não vou brincar, seu Antônio, disse Lucas. Eu só vou entrar lá. A notícia como sempre, se espalhou rápido. Tiago e mais 2 vaqueiros apareceram atraídos pelos rumores. O clima era de incredulidade e preocupação. Ninguém riu. A situação era grave demais para risos. E então, como se tivesse um faro para o desespero alheio, o carro de Valente apareceu na estrada. Ele desceu, ajustando os punhos da camisa. Seu sorriso era curioso ao ver o pequeno grupo reunido.
Bom dia, preparando a última e gloriosa tentativa, João. Seus olhos percorreram o grupo e pousaram em Lucas, de muletas, parado ao lado de João. O sorriso dele se transformou em uma expressão de pura diversão maldosa. Não me diga, o cavaleiro secreto era o garoto? Isso é brilhante, João. Vai economizar muito tempo. A derrota vai ser instantânea. João cerrou os punhos, mas Lucas colocou uma mão em seu braço. Não importa o que ele diz, sussurrou o menino. Lucas olhou para a porteira do curral, olhou para suas muletas, respirou fundo. Ele não podia entrar da maneira comum. As muletas afundariam na terra macia, e o som do baque poderia assustar o cavalo. Ele tomou sua decisão. Com movimentos cuidadosos, ele se sentou no chão de terra batida ao lado da cerca. Colocou as duas muletas de lado, bem longe. Todos observaram em silêncio. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o chilrear de um sabiá lá longe. João deu um passo à frente. Lucas, o que você está fazendo? Pegue suas muletas. Lucas não respondeu. Ele se virou, apoiando as mãos na terra e começou a se arrastar para dentro do curral. Seus movimentos eram lentos, determinados. Ele usava a força dos braços e dos joelhos, arrastando as pernas para trás. A terra fria da manhã manchou suas calças. Um murmúrio de choque percorreu os homens. Antônio tapou a boca com a mão. Tiago ficou com os olhos arregalados. Valente soltou uma gargalhada alta e clara, que cortou o ar como um grito. Isso eu nunca vi. O aleijado rastejando para a batalha. É patético, João. Pare com essa farsa antes que o bicho pise no moleque. João gelou. Cada instinto dele gritava para entrar no curral, pegar Lucas e tirá-lo dali. Mas algo no jeito do menino, na lentidão deliberada de seus movimentos, o paralisou. Era coragem. A coragem mais pura e aterradora que ele já vira. Fogaréu, do outro lado do curral, percebeu a movimentação. Ele ergueu a cabeça, as orelhas se virando para frente, alerta. Viu a figura pequena e estranha rastejando pelo chão, vindo em sua direção. Ele não reconheceu aquilo como humano, não da forma usual. Não havia postura ereta, não havia passos largos. O cavalo ficou imóvel, observando. Não bufou, não recuou. Apenas observou, com uma curiosidade tensa. Lucas parou de se arrastar quando ainda estava a uma distância grande do animal. Ele se sentou na terra, com as pernas esticadas para frente. Ficou ali, quieto, não tentou se aproximar mais. Não estendeu a mão, apenas respirava, devagar, mantendo os olhos baixos, olhando para as próprias mãos sujas de terra, não diretamente para Fogaréu. Os minutos passaram. A neblina começou a se dissipar sob o sol fraco da manhã. Ninguém falava. Valente parou de rir, sua expressão mudando de diversão para uma confusão irritada. Fogaréu deu um passo para o lado, outro. Chegou mais perto, movendo a cabeça para baixo e para cima, farejando o ar. Ele estava a uns 10 metros de Lucas. Parou de novo. E então, algo aconteceu. Fogaréu soltou um bufado suave. Não era o bufado de alarme, era um som mais curioso. Ele balançou a crina. Lucas, muito lentamente, levantou o rosto. Não olhou nos olhos do cavalo, ele sabia, dos seus livros, que isso poderia ser visto como um desafio. Ele olhou para o pescoço de Fogaréu, para o lado. Oi, disse Lucas. Sua voz era um sopro, tão baixa que só o cavalo, e talvez João na cerca pudesse ouvir. Tudo bem, eu só vim sentar aqui. Fogaréu não se moveu. Ele parecia estar processando. Aquele ser no chão não se levantava, não tentava pegar nada, não fazia movimentos bruscos. Era diferente. Mais minutos se passaram. A tensão no ar, do lado de fora da cerca, era quase palpável. João segurava uma das tábuas da cerca com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. De repente, Fogaréu balançou a cabeça, dando um passo para trás. Foi um movimento nervoso. Lucas baixou os olhos imediatamente, ficando ainda mais quieto. O cavalo parou novamente, e então, devagar, ele se virou e começou a caminhar em direção ao coxo de água do outro lado do curral, virando as costas para Lucas. Era um sinal mínimo. Não era confiança, mas não era ataque. Era apenas ignorar sua presença. Para um cavalo com tanto medo, ignorar era um milagre. Lucas sorriu, um sorriso pequeno e privado, só para ele. Ele sabia que era hora de parar. Pressa era o pior inimigo. Muito devagar começou a se arrastar de volta para fora do curral no mesmo ritmo lento. Fogaréu, bebendo água, virou a cabeça para vê-lo ir embora, mas não se assustou. Quando Lucas finalmente saiu pelo vão da porteira e se sentou na terra firme do lado de fora, um suspiro coletivo saiu dos peitos dos homens. João afundou contra a cerca,
como se todas as forças tivessem saído dele de uma vez. Lucas pegou suas muletas e, com um esforço tremendo, se pôs de pé novamente. Seu rosto estava sujo, suas calças estavam molhadas e escuras de terra, mas seus olhos brilhavam. Valente quebrou o silêncio, mas sua voz já não tinha a mesma certeza de antes. Soava forçada. Um truque de circo. O cavalo estava entorpecido pelo frio da manhã. Amanhã ele esmaga o garoto. Isso não prova nada, João. A aposta continua. Ele entrou no carro e partiu, mas desta vez sem a risada fácil. João se aproximou de Lucas, olhou para o menino, para as mãos sujas, para o brilho nos seus olhos. Ele não sabia o que dizer. O medo ainda era uma bola de gelo em seu estômago, mas havia outra coisa ali agora. Um fio de esperança, tão frágil quanto o corpo do menino à sua frente. Antônio foi o primeiro a falar, sua voz cheia de um respeito novo. Menino, como você soube? Lucas limpou uma mão na calça, ainda ofegante do esforço. Eu não soube, seu Antônio. Eu só imaginei como ele se sente. Quando você tem medo de verdade, o pior é quando a coisa assustadora vem direto para cima de você. Eu não vim direto, eu vim devagar. E eu fiquei no chão. João colocou uma mão pesada e trêmula no ombro de Lucas. E se ele tivesse atacado? Lucas olhou para o curral, onde Fogaréu agora pastava calmamente, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas não atacou, ele disse simplesmente: amanhã eu volto, só para sentar. O sol da manhã seguinte não trouxe a neblina, mas uma luz clara e dourada. Na cozinha da casa grande, Lucas terminou seu copo de léu em silêncio. João observava cada movimento dele, seu café esfriando na xícara. Você realmente vai fazer isso de novo? Perguntou João, sua voz ainda carregada da preocupação da véspera. Lucas assentiu, limpando os lábios com as costas da mão. Preciso, ele espera. Como você sabe o que um cavalo espera? A pergunta não era de desafio, mas de genuína curiosidade. Não sei, respondeu Lucas com honestidade. Mas se eu não for, ele vai achar que o dia de ontem foi um susto qualquer. E da próxima vez vai ter medo de novo. É como com a salsa. Se você some um dia, ela fica toda encolhida quando você volta. João não teve resposta para aquilo. Havia uma lógica simples e profunda nas palavras do menino que ele, com toda sua experiência, nunca tinha considerado. Lucas pegou suas muletas e saiu. Desta vez, ele não foi direto para o curral. Parou na cozinha dos fundos, onde a cozinheira, Dona Ana, estava descascando batatas. Bom dia, Dona Ana. A senhora tem uma fruta, uma maçã ou uma cenoura? Dona Ana, uma mulher de rosto redondo e sorriso fácil, olhou para ele com carinho. Para você, meu filho. Claro que tem. Ela se virou e pegou uma maçã vermelha e brilhante de uma cesta. Aqui, faz bem para a saúde. É para o Fogaréu, explicou Lucas, pegando a maçã. O sorriso de Dona Ana congelou por um segundo, mas ela não fez nenhum comentário, apenas assentiu. Tomara que ele goste. No curral a cena era diferente do dia anterior. Antônio e Tiago já estavam lá, não para trabalhar, mas parados ao lado da cerca, como espectadores. A notícia do que Lucas fizera correra por toda a fazenda. Fogaréu estava no mesmo lugar, perto do coxo de água. Ao ver a figura com muletas se aproximando da porteira, ele ergueu a cabeça. Seu corpo ficou tenso, mas não houve o recuo imediato do primeiro dia. Ele reconhecia a silhueta. Lucas repetiu o ritual. Sentou-se no chão, colocou as muletas de lado e começou a se arrastar para dentro do cercado. Desta vez, seus movimentos eram um pouco mais confiantes. Ele carregava a maçã em uma das mãos. Ele parou na mesma distância do dia anterior e se sentou. Fogaréu o observava, suas orelhas apontadas para frente, focadas. Lucas não fez nenhum movimento em direção ao cavalo. Em vez disso, ele colocou a maçã no chão, a seu lado, e então olhou para longe, para as montanhas. Ficou quieto por um longo tempo. Os minutos se arrastaram. Um beija-flor passou zumbindo perto da cerca. Fogaréu deu um passo, outro. Ele estava se aproximando, não em linha reta, mas em um arco lento, farejando o ar. Quando estava a uns 5 metros, ele parou. Seu focinho se moveu, farejando em direção à maçã. O cheiro doce era tentador. Lucas, sem olhar diretamente para o cavalo, começou a cantarolar. Era uma música sem palavras, apenas uma melodia baixinha e repetitiva que sua avó mineira costumava cantar para ele quando ele era pequeno e tinha medo do escuro. A voz era suave, um pouco trêmula, mas constante. Fogaréu pareceu ouvir. Suas orelhas se mexeram, se virando na direção do som.
A tensão em seu pescoço pareceu diminuir um pouco. Ele deu mais um passo. Lucas parou de cantarolar e muito lentamente esticou o braço. Empurrou a maçã pelo chão, uns 30 centímetros na direção do cavalo. Depois, recolheu o braço e olhou para baixo novamente. Fogarel hesitou. O desejo pela maçã brigava com o medo da armadilha. Ele esticou o pescoço, seus lábios se movendo, quase tocando a fruta. De repente, ele deu um passo atrás, assustado com sua própria ousadia. Lucas não se moveu, não expressou frustração, apenas respirou, fundo e calmo. Fogarel se aproximou novamente. Desta vez, ele foi mais rápido. Ele baixou a cabeça, pegou a maçã com os dentes e deu um passo rápido para trás, mastigando o prêmio com vigor, seus olhos ainda fixos no menino. Lucas sorriu, só com os olhos. Era um começo. Na cerca, Antônio sussurrou para Tiago: "Eu não acredito no que estou vendo." Tiago balançou a cabeça, maravilhado. "O menino tem um dom, Antônio, um dom pacífico." João chegou nesse momento vindo do estábulo. Seu rosto estava tenso até ver a cena. Lucas sentado, vivo e ileso, e Fogarel mastigando a maçã a alguns metros de distância. Um alívio imenso lavou seu rosto, seguido por uma onda de espanto. Lucas decidiu que era hora de ir embora. Movimentou-se para se arrastar de volta. Fogarel, vendo o movimento, parou de mastigar e observou, mas não mostrou sinal de alarme. Parecia quase curioso. Naquele dia, Lucas voltou ao curral mais 2 vezes. Na segunda vez, à tarde, ele não trouxe maçã. Apenas se sentou e ficou em silêncio por meia hora. Fogarel, depois de um tempo, deitou-se no chão, a uma distância segura, mantendo os olhos semiabertos no menino. Foi a primeira vez que alguém viu aquele cavalo descansar na presença de um humano. No terceiro dia, Lucas tentou algo diferente. Depois de se arrastar para dentro e se sentar, ele começou a falar. Não eram frases complexas, era um murmúrio constante e monótono. "Hoje o dia está bonito. A salsa perseguiu uma lagartixa. A dona Ana vai fazer doce de leite." Ele falava sobre coisas simples, cotidianas, com uma voz que não subia nem descia de tom. Fogarel, pela primeira vez, se aproximou voluntariamente. Ele chegou a cerca de 2 metros de Lucas e parou. Ficou ali, apenas ouvindo aquele som contínuo e não ameaçador. Seu pescoço estava relaxado, as orelhas para os lados. Lucas não tentou tocá-lo. Sabia que aquele momento era frágil como vidro. Foi nesse momento que o Sr. Valente apareceu. Seu carro parou com um ronco agressivo. Ele desceu e viu a cena. O menino no chão, o cavalo parado perto, numa quietude que beirava a paz. Seu rosto, pela primeira vez, perdeu toda a expressão de diversão. Ficou sério, calculista. "João", ele chamou sem tirar os olhos do curral. "Isso não é domar, isso é fazer companhia para um animal doente. A aposta era para domar, para montar. Isso daí não conta para nada." João, que estava mais confiante, respondeu com uma calma que não sentia. "A aposta diz que eu tenho 1 mês para apresentar um cavaleiro. Não diz como eu preparo o cavalo. O Lucas está preparando." Valente deu uma risada seca. "Preparando? Ele está fazendo o cavalo ficar mais manso para quando um cavaleiro de verdade tentar. E mesmo assim, duvido. Esse animal é quebrado por dentro. Mas tudo bem. Continue com o teatrinho. Faltam 7 dias. 7 dias, João." Desta vez, ele não ficou para observar. Entrou no carro e foi embora rapidamente, a poeira levantando em redemoinhos agressivos. A partida de Valente pareceu quebrar o feitiço. Fogarel, assustado pelo barulho do carro, recuou rapidamente para o fundo do curral. Lucas suspirou. Olhou para João. "Ele está certo sobre uma coisa, tio João. Só faltam 7 dias. João se aproximou da cerca. "E o que você acha? Você acha que ele vai deixar?" Lucas olhou para Fogarel, que agora os observava de longe novamente tenso. "Deixar o quê? Que alguém suba nele?" Lucas balançou a cabeça pensativo. "Não, acho que não, mas talvez ele deixe eu subir." A declaração foi feita com tanta naturalidade que João levou 1 segundo para processar. "Lucas, suas pernas." "Eu sei das minhas pernas", disse Lucas sem rancor. "Mas eu não vou puxar as rédeas, não vou apertar com os joelhos, eu só vou ficar em cima. Se ele me deixar, é diferente." João não soube o que responder. A lógica do menino era um universo paralelo onde a força não era a moeda principal. Um universo que talvez fosse a única chance que eles tinham. Nos dias que se seguiram, uma rotina se estabeleceu.
Lucas passava horas no curral, às vezes de manhã, às vezes à tarde. Ele já não precisava mais se arrastar para entrar. Com a porteira aberta, ele entrava com suas muletas, andando devagar, e se sentava no seu lugar. Fogaréu já não fugia. Às vezes ele até se aproximava primeiro, cheirando o cabelo de Lucas, suas roupas. Uma tarde Lucas fez o movimento mais ousado até então. Sentado no chão, ele ergueu a mão muito lentamente e a deixou parada no ar, a palma para cima, a uns 50 centímetros do focinho de Fogaréu. O cavalo esticou o pescoço, farejou a mão por um longo tempo, e então, com uma suavidade que ninguém imaginava ser capaz, ele encostou o focinho quente e macio na palma da mão de Lucas. Foi apenas um toque, uma fração de segundo. Fogaréu se afastou logo em seguida, mas naquele instante algo mudou. Um laço invisível foi amarrado. Lucas sorriu, e dessa vez o sorriso foi largo e aberto, iluminando seu rosto sujo de terra. Do lado de fora, João viu aquele sorriso e sentiu algo estranho no peito. Não era apenas esperança, era orgulho. Um orgulho imenso e doloroso por aquele menino frágil e corajoso que estava fazendo o impossível, simplesmente sendo quem ele era. Apenas 4 dias restavam para o desafio, e pela primeira vez, João começou a acreditar que talvez, apenas talvez, o impossível pudesse acontecer. Nos dias que seguiram aquele primeiro toque, algo se desprendeu dentro do curral. Não era magia, era confiança. Uma confiança minúscula, construída grão por grão, minuto por minuto. Lucas não precisava mais cantarolar ou ficar horas em silêncio. Quando ele entrava no cercado com suas muletas, Fogaréu virava a cabeça e vinha até a porteira. Às vezes lentamente, às vezes com um passo mais rápido, quase animado. Ele cheirava as mãos de Lucas buscando as maçãs ou cenouras que sempre traziam. Às vezes não trazia comida nenhuma, e mesmo assim o cavalo vinha, apenas para ficar parado ao seu lado, respirando o mesmo ar. Uma tarde, Lucas fez uma nova tentativa. Sentado no seu banco de terra, ele levantou a mão novamente, mas desta vez não parou no ar. Moveu-a devagar, devagar, em direção ao pescoço de Fogaréu. O cavalo observou o movimento, suas narinas se dilatando. Quando os dedos de Lucas tocaram os pelos ásperos e quentes do pescoço, Fogaréu estremeceu, mas não se moveu. Lucas começou a fazer movimentos circulares suaves como fazia com a salsa. "Isso, bom garoto", ele murmurava. "Tá vendo? Só carinho." Fogaréu fechou os olhos por um instante. Um longo, profundo suspiro saiu de suas narinas. Era o som do alívio. João observava tudo de longe, misturando-se à sombra do galpão. Ele já não tinha mais medo de o cavalo atacar. Agora, um novo temor tomava conta dele. O de que aquela conexão frágil se quebrasse com a simples menção do verdadeiro desafio. Faltavam apenas 3 dias. Na manhã seguinte, o sol de setembro estava particularmente forte, cortando o frio residual da madrugada. Lucas entrou no curral e percebeu que Fogaréu estava deitado, relaxado, tomando sol perto da cerca leste. Era a primeira vez que o via deitado tão perto. "Olá", disse Lucas, se aproximando com suas muletas. Ele se sentou no chão, ao lado do cavalo, mantendo uma distância respeitosa. Fogaréu abriu um olho, viu quem era, e o fechou novamente sem se levantar. Era um sinal de confiança enorme. Lucas ficou ali, aproveitando o calor. Seus olhos percorreram o corpo adormecido do animal. A pelagem avermelhada brilhava sob a luz forte. Foi então que ele viu. No dorso de Fogaréu, no lugar onde o cavaleiro se senta, os pelos tinham um padrão diferente. Era uma área um pouco mais clara, e os fios não cresciam na mesma direção. Formavam uma espécie de redemoinho irregular. Curioso, Lucas se arrastou um pouco mais perto. Fogaréu não se mexeu. Com muito cuidado, Lucas esticou a mão. Seus dedos tocaram aquela área diferente. A textura não era a mesma, era mais áspera, e debaixo dos pelos, ele sentiu uma elevação, uma linha grossa e irregular na pele. Ele pressionou levemente. Fogaréu acordou de um salto. Não foi um movimento agressivo, mas de susto. Ele se levantou rápido e deu 2 passos para trás, soltando um bufado curto. Seus olhos estavam alertas, mas não aterrorizados. Era mais como uma memória dolorosa que tinha sido acordada. "Desculpa", disse Lucas imediatamente baixando a mão. "Eu não queria te machucar." O cavalo ficou parado, observando-o. Aos poucos a tensão saiu de seu corpo. Ele se aproximou novamente e encostou o focinho no ombro de Lucas, como se dissesse, "Está tudo bem." Mas Lucas não conseguiu tirar a imagem daquela linha irregular da cabeça. Era uma cicatriz. Uma cicatriz grande e antiga, e estava exatamente no lugar onde o peso de um cavaleiro pressionaria com mais força.
Sem dizer uma palavra para Fogaréu, Lucas pegou suas muletas e saiu do curral. Ele foi direto até o galpão onde João estava consertando uma sela. Tio João, disse Lucas, ofegante não do esforço, mas da descoberta. João levantou os olhos, preocupado com a pressa do menino. O que foi? Aconteceu algo? Precisa vir ver. No Fogaréu, tem uma coisa. João largou a ferramenta e seguiu Lucas de volta ao curral. Fogaréu estava agora de pé, comendo feno. Lucas apontou para o dorso do cavalo. Ali, no lugar onde a sela fica. Olha. João entrou no curral, algo que ele não fazia há semanas. Fogaréu olhou para ele, mas não se assustou. A presença de Lucas parecia acalmar qualquer receio. Segura ele firme, mas sem apertar, disse João, sua voz grave. Lucas colocou uma mão no pescoço de Fogaréu e começou a falar com ele em voz baixa. João se aproximou pelo lado. Com os dedos experientes de quem conhecia cavalos a vida toda, ele afastou os pelos avermelhados na área que Lucas indicara. Ele ficou imóvel. Seu rosto, já marcado pelo sol e pelas preocupações, ficou sério como uma pedra. Sob os pelos, a pele não era lisa. Havia uma cicatriz elevada com cerca de 15 centímetros de comprimento. Não era um corte limpo. Era irregular, como se tivesse sido feita por algo pontiagudo e puxado com força. A pele ao redor era mais clara e sem sensibilidade ao toque. Meu Deus, João sussurrou, a voz carregada de uma raiva súbita e impotente. Olha isso, Lucas. O que é, tio João? O que fizeram com ele? João afastou os pelos de outra área próxima. Havia outras marcas menores, mais antigas. Isso aqui, ele disse, passando o dedo sobre a cicatriz principal. Isso foi feito de propósito. Alguém usou algo afiado, uma espora sem dó, ou talvez até um pedaço de metal. Cavalgou sobre o ferimento até sangrar, até cicatrizar assim. E essas outras chicotadas ou golpes. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Ele olhou para Fogaréu, que agora abaixava a cabeça como se sentisse o peso daquela descoberta. Por quê? Por que alguém faria isso? João soltou os pelos e deu um passo para trás, esfregando o rosto com as mãos ásperas. Raiva, ignorância, maldade pura, para quebrar o espírito do animal, para mostrar quem manda. Só que alguns cavalos, eles não se quebram. O espírito não some, ele só se esconde num lugar muito profundo, cheio de medo e dor. Ele olhou para Lucas e seus olhos azuis estavam úmidos. Agora eu entendo, menino. Agora eu entendo tudo. Ele não tem medo de cavaleiro. Ele tem medo da dor. Ele acha que todo mundo que sobe nas suas costas vai machucá-lo de novo. As peças se encaixaram na mente de Lucas. Todos aqueles homens fortes, com suas botas e esporas, tentando subir. Para Fogaréu, não eram homens. Eram a própria dor voltando. Era o pesadelo se repetindo. Então ele nunca vai deixar, disse Lucas, e sua voz soou pequena e triste. Ele nunca vai deixar ninguém montar. João colocou uma mão no ombro dele. Talvez não, filho. Talvez o que você fez aqui. Talvez isso já seja vitória o bastante. Você mostrou a ele que nem todo humano é dor. Mas Lucas balançou a cabeça. Olhou para Fogaréu, que agora esfregava a cabeça suavemente no braço dele, buscando contato. Não é o bastante. A gente não pode deixar o Senhor Valente ganhar. E eu acho que ele pode me deixar subir. Lucas, com essa cicatriz. É por causa da cicatriz, disse Lucas com uma intensidade que surpreendeu João. Os outros homens montam com força, aperta com as pernas, puxa a rédea, usa o peso para mandar. Eu não consigo fazer nada disso. Minhas pernas não têm força para apertar. Eu mal consigo me segurar. Para ele eu não seria um cavaleiro. Eu seria só eu, em cima. João ficou sem palavras. A lógica era torta do avesso, mas fazia um sentido doloroso e perfeito. Fogaréu não via Lucas como uma fonte de dor. Ele era a fonte de calma. Talvez, só talvez, o cavalo pudesse diferenciar. Nesse momento, o inevitável aconteceu. O carro de Valente surgiu na estrada. Desta vez, ele não esperou. Saiu do carro e veio direto para o curral, seu passo rápido e irritado. João, faltam 3 dias. Onde está o cavaleiro? Onde está a doma? Porque o que eu vejo é o mesmo menino fazendo festa no potro. Sua voz era um misto de desdém e de uma irritação genuína. A amizade entre Lucas e o cavalo estava se tornando um incômodo para seus planos. João saiu do curral e enfrentou Valente. Pela primeira vez, não havia desespero em seus olhos, apenas uma frieza sólida.
A doma está acontecendo, valente, do jeito certo. Do jeito certo, mostre-me. Faça o cavalo empinar, fazer um passeio, qualquer coisa. Esse afago não prova nada. João apontou para Fogaréu. Coloque a mão no dorso dele, no lugar da sela. Valente franziu a testa, desconfiado. O que isso tem a ver? Faça. A ordem foi tão firme que Valente por um instante hesitou. Ele se aproximou da cerca. Fogaréu, sentindo a energia negativa do homem, recuou, colocando-se atrás de Lucas. Não vai conseguir, disse Lucas calmamente. Ele não deixa você chegar perto. Ele sabe. Sabe o quê? Rosnou Valente. Que você é como os outros que machucaram ele, respondeu Lucas, olhando diretamente para o homem. Pela primeira vez não havia medo em seu olhar, apenas uma clareza profunda. Ele tem uma cicatriz enorme nas costas. Alguém fez uma coisa muito ruim com ele. Ele não é bravo. Ele está com muito medo. Valente ficou parado, processando a informação. Seu rosto passou por uma rápida sucessão de emoções. Surpresa, descrença e, por fim, uma aceitação calculista. Uma cicatriz explicava o comportamento do cavalo, mas não mudava os termos da aposta. Uma história triste, disse ele, com um encolher de ombros falso. Mas a aposta não era sobre curar feridas antigas. Era sobre domar um cavalo no presente. Em 3 dias, ou esse cavalo aceita um cavaleiro por 5 minutos, ou a fazenda São José é minha. Ele virou as costas e foi embora. João e Lucas ficaram olhando um para o outro. A descoberta da cicatriz não os aproximara do objetivo. Pelo contrário, mostrara o tamanho do abismo que tinham de cruzar. Mas também dera a Lucas uma nova determinação. Ele não estava mais tentando vencer uma aposta. Ele estava tentando provar para aquele cavalo que o mundo podia ser um lugar sem dor. E de alguma forma isso parecia muito mais importante. A descoberta da cicatriz não mudou a rotina de Lucas, mas mudou o seu propósito. Agora, quando ele entrava no curral, levava consigo um pote de um unguento suave que Dona Ana fazia com ervas para machucados de animais. Sentado no chão, ele chamava Fogaréu. Vem cá, preciso passar isso no seu machucado, ele dizia, mostrando o pote. Fogaréu hesitava. O cheiro das ervas era estranho, mas a voz de Lucas era familiar. Aos poucos, o cavalo se aproximava. Lucas, com movimentos infinitamente lentos, pegava um pouco do unguento com os dedos e estendia a mão em direção ao dorso do animal. Nos primeiros dias, Fogaréu se afastava antes que a mão chegasse perto da cicatriz. Mas Lucas insistia, calmamente. Não vou machucar. É para ajudar a doer menos. Uma semana depois da descoberta, faltando apenas 2 dias para o desafio, aconteceu um avanço. Fogaréu, talvez sentindo o alívio que o unguento proporcionava em outros arranhões menores, permitiu. Parou imóvel enquanto os dedos leves de Lucas tocavam a borda da cicatriz grande, espalhando a pomada. O cavalo tremia, mas não fugia. Quando Lucas terminou, Fogaréu virou a cabeça e esfregou o focinho no braço do menino, um gesto de gratidão silenciosa. Nesse mesmo dia, Lucas tentou algo novo. Ele estava sentado no seu lugar, conversando baixinho, quando tentou se levantar. Sem suas muletas, que estavam ao lado da porteira, era um esforço enorme. Ele se agarrou a uma tábua solta da cerca e puxou o corpo para cima. As pernas fracas vacilaram. Ele estava prestes a cair quando Fogaréu, que observava de perto, deu um passo à frente. Instintivamente, Lucas estendeu a mão e a apoiou no pescoço forte do cavalo. Fogaréu não se moveu. Ficou firme como uma rocha. Com esse apoio, Lucas conseguiu se erguer completamente, ficando de pé ao lado do animal, uma mão ainda no seu pescoço. Obrigado, sussurrou Lucas ofegante. Fogaréu virou a cabeça e olhou para ele, como se entendesse. Desse dia em diante, sempre que Lucas tentava ficar em pé, Fogaréu se posicionava ao seu lado, oferecendo seu corpo como um suporte vivo. Era uma cena que mexia com o coração de quem via. O menino frágil e o grande cavalo vermelho, um sustentando o outro. Foi durante um desses momentos que a ideia do assobio nasceu. Lucas estava de pé apoiado em Fogaréu, admirando o pôr do sol. Seria bom se você viesse quando eu chamasse, ele pensou em voz alta, para não precisar sempre entrar aqui. Ele lembrava de um livro que falava sobre condicionamento, um som associado a algo bom. No dia seguinte, ele trouxe 2 maçãs especialmente suculentas. Ficou parado na porteira com o Fogaréu do outro lado, já esperando por ele. Lucas assobiou. Não era um assobio qualquer.
Era uma sequência de 3 notas, uma longa, 2 curtas, um som claro que ele havia inventado. Fogarel ergueu a cabeça curioso. Lucas assobiou de novo e ao mesmo tempo mostrou uma das maçãs. Depois entrou no curral e deu a maçã para o cavalo. Esse som é para você. Ele repetiu o processo várias vezes naquele dia. O assobio, a maçã, o assobio, um carinho. Sempre que o som era feito, algo bom acontecia para Fogarel. Enquanto a amizade florescia no curral, uma tempestade se armava do lado de fora. O Sr. Valente não aparecia mais, mas sua presença era sentida. João soube por Antônio que homens de Valente andavam perto dos limites da fazenda, perguntando sobre horários, rotinas. Eles estão de olho, patrão, disse Antônio, uma noite na varanda. O Valente não é homem de aceitar uma derrota. Ele vê que o menino e o cavalo estão conectados. João olhava para o curral, onde Lucas acabara de sair e Fogarel pastava calmamente sob a luz do crepúsculo. O que ele pode fazer, Antônio? A aposta é pública. Metade da cidade vai estar aqui depois de amanhã para ver. Ele não pode trapacear na frente de todos. Antes do dia, patrão. Ele pode fazer algo antes do dia. Antônio não precisou dizer mais nada. O medo que João pensara ter superado voltou mais frio e mais real. Na véspera do grande dia, a atmosfera na fazenda São José era de nervosismo contido. Lucas passou a manhã com Fogarel, mas não tentou subir nele. Apenas sentou, passou o unguento e conversou. Amanhã é o dia, ele disse acariciando o focinho do cavalo. Você não precisa ter medo. Eu estarei com você. A gente só precisa ficar junto por 5 minutos. É pouco tempo. Fogarel esfregou a cabeça no ombro dele como sempre fazia. À tarde, João chamou Lucas. Precisamos combinar uma coisa. Amanhã, se você for tentar, como você vai subir? Preciso te ajudar? Lucas pensou. Acho que sim, mas só para me dar um empurrãozinho. Eu não consigo levantar a perna tão alto. Mas você tem que fazer devagar e deixar que eu me aproxime sozinho antes. Combinado, disse João. E Lucas, qualquer sinal de que ele vai ficar nervoso, você desiste. A fazenda não vale a sua vida. Ele não vai me machucar, tio João, disse Lucas, com uma confiança que soava quase sobrenatural vinda daquele menino. Ele é meu amigo. O jantar foi quieto. Lucas foi para a cama cedo, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons da noite. Salsa, ao pé da cama, suspirava de vez em quando. Fora, a noite era escura, sem lua. Por volta da meia-noite, uma figura se moveu na escuridão, perto dos estábulos. Não era um dos homens de João. Era um homem magro, de chapéu baixo, pago em dinheiro vivo pelo capataz de Valente mais cedo naquele dia. Sua missão era simples: abrir o portão do curral de Fogarel e afugentar o cavalo para longe. O homem, chamado Neco, era um vadio conhecido na região por serviços sujos. Ele se aproximou silenciosamente do curral. Fogarel, que dormia de pé no centro, acordou imediatamente, suas orelhas se virando para o ruído. Neco não era gentil. Sabia que o cavalo era bravo. Com um movimento rápido, ele soltou a corrente que prendia o portão e o empurrou, fazendo um rangido alto. Depois, para garantir que o animal fugisse, ele bateu com um pedaço de pau nas tábuas da cerca. Vaza, bicho! Fora daqui! Ele sussurrou em voz áspera. O barulho inesperado e a silhueta escura do homem foram o gatilho que Fogarel mais temia. O medo antigo tomou conta dele. Com um relincho agudo de pânico, ele se lançou para a frente, galopando pelo portão aberto e desaparecendo na escuridão do pasto, em direção às matas e colinas distantes. Neco sorriu no escuro, cumprira seu serviço, misturou-se às sombras e desapareceu. O galope desesperado de Fogarel ecoou na noite silenciosa. Na casa grande, João, que também estava acordado, ouviu o som. Seu coração parou. Ele pulou da cama e correu para a janela. Não viu nada, só a escuridão, mas aquele som. Ele conhecia o som de um cavalo em fuga. Do quarto ao lado, Lucas também ouviu. Sentou na cama, seu rosto pálido sob a luz fraca que entrava pela janela. Ele não precisava ver para saber. Algo muito ruim tinha acontecido. João vestiu um casaco e saiu correndo da casa, pegando uma lanterna. Antônio, acordado pelo barulho, já estava no alpendre, também com uma lanterna na mão. Patrão, foi o cavalo? Foi. Alguém abriu o portão. A voz de João era áspera, cheia de uma raiva impotente. Eles correram até o curral. A cena confirmou seus piores temores. O portão estava escancarado, balançando levemente no vento. O curral estava vazio. Lucas chegou atrás deles, ofegante, arrastando-se com suas muletas o mais rápido que podia. Onde ele está? Fogarel sumiu.
João virou-se para o menino, seu rosto um misto de fúria e desespero. Fugiu Lucas. Alguém soltou ele, de propósito. A lanterna de Antônio iluminou pegadas frescas na terra úmida, saindo do curral e indo em direção às colinas. Ele foi para o mato, patrão. Na escuridão dessa noite, nem um rastreador bom o encontra. Lucas sentou-se no chão, as forças o abandonando. O coração dele doía como se tivesse levado uma pancada. Fogaréu estava sozinho, assustado na escuridão. Tudo o que eles tinham construído, toda a confiança, destruída em um instante por um ato de maldade. João colocou uma mão no ombro do menino. Está tudo perdido, filho. Sem o cavalo eu perco a aposta automaticamente. O valente ganhou. Lucas levantou o rosto. Havia lágrimas nos seus olhos, mas não era desespero, era teimosia. A mesma teimosia que o fizera rastejar para o curral pela primeira vez. Não, ele disse, a voz tremendo mas firme. Não está perdido, ele vai voltar. Como, Lucas? Ele está com medo. Ele vai correr até não poder mais. Lucas olhou para as colinas escuras, para onde as pegadas desapareciam. Ele conhece meu chamado, sussurrou o menino. Ele conhece o assobio. Amanhã de manhã eu vou chamar ele, e ele vai voltar. A noite foi a mais longa da vida de João. Ele não dormiu. Ficou na varanda olhando para a escuridão, ouvindo cada som, na esperança vã de ouvir o tropel de um cavalo retornando. Só ouviu o vento e os grilos. Antes do amanhecer, Antônio e Tiago já estavam de pé, com lanternas, seguindo as pegadas embaçadas pelo orvalho. Elas vão até o riacho, patrão, disse Antônio, voltando para a casa com as botas encharcadas. Depois do riacho a terra é pedregosa, someu. Ele pode estar em qualquer lugar das matas ou nos pastos altos das colinas. É uma área grande demais. João, com o rosto envelhecido pela noite em claro, assentiu. A derrota era um gosto amargo em sua boca. Acorda o Lucas, ele precisa saber. Mas Lucas já estava acordado, sentado na cama, vestido com suas muletas ao lado. Ele olhou para João que entrou no quarto. Nenhum sinal? Nenhum, filho. As pegadas sumiram. Ele se foi. A voz de João era plana, sem esperança. Lucas balançou a cabeça, um movimento decidido. Ele não se foi. Ele está perdido. E perdido a gente encontra. Ele pegou as muletas e se levantou. Preciso ir até a colina. A colina do mirante, de onde se vê todo o vale. Lucas, mesmo que você o veja de lá, como vamos alcançá-lo? Ele está assustado, vai correr de novo. Eu não preciso alcançar, só preciso que ele me ouça. Lucas olhou diretamente para o tio. O assobio, tio João. Eu treinei com ele conhece o som, ele associa com coisas boas. Se ele ouvir, ele vem. João queria acreditar, mas a lógica adulta, ferida pelo desespero, dizia que era impossível. Um cavalo assustado em terreno aberto voltar por causa de um assobio era coisa de conto de fadas. Antônio, na porta, ouviu a conversa. Menino, com todo respeito, um assobio não vai trazer um cavalo em pânico de volta. Ele está pensando só em fugir. Ele não está pensando só em fugir, respondeu Lucas com uma paciência que parecia infinita. Ele está pensando em se esconder. E no meio do medo dele, o meu assobio é um som que não dá medo. É um som que significa maçã e carinho e segurança. Eu preciso tentar. João olhou para a determinação no rosto do menino. Naquela expressão, ele viu o reflexo de sua própria teimosia, mas purificada por uma fé que ele já não possuía. Ele não tinha mais nada a perder. Está bem. Vamos até a colina. A colina do mirante ficava a 20 minutos a pé da casa grande. Para Lucas, com suas muletas e o terreno íngreme, seria uma jornada de 1 hora, talvez mais. João sugeriu carregá-lo no lombo de um cavalo manso, mas Lucas recusou. Se o fogaréu vir outro cavalo, ele pode não se aproximar, e eu preciso chegar lá sozinho, para ele entender que é um chamado só para ele. Foi uma luta. Cada passo era um esforço. Lucas usava as muletas para se impulsionar, mas o chão era de terra solta e pedras. Ele escorregava, caía, se levantava. Suas mãos já estavam vermelhas e doloridas de tanto se apoiar. João caminhava ao seu lado, pronto para segurá-lo, mas sem interferir. Antônio e Tiago os seguiam a uma distância, trocando olhares de incredulidade e aos poucos de um respeito crescente. O garoto tem uma força que não está nas pernas, sussurrou Tiago.
Depois de 1 hora e meia de esforço sobre-humano, eles chegaram ao topo da colina. O sol já estava alto, banhando o vale em luz dourada. Dali se via a fazenda São José, como um tapete verde, os telhados vermelhos, o curral vazio, e além, as matas densas e os pastos altos que se estendiam por quilômetros. Lucas estava ofegante, o rosto sujo de suor e terra. Ele se apoiou em uma pedra grande e olhou para a vastidão. Agora, ele disse para ninguém em particular. Ele respirou fundo, encheu os pulmões e assobiou. O som cortou o ar da manhã. Era claro e forte, aquela sequência de 3 notas. Uma longa, 2 curras. Fiu, fufu. Eles ficaram em silêncio, ouvindo. Só o vento respondeu, levando o assobio para longe. Lucas esperou 1 minuto. Assobiou de novo. Fiu, fufu. Nada. João colocou uma mão no ombro do menino, seu coração partido não pelo dinheiro ou pela terra, mas pela fé que estava prestes a se quebrar naquele lugar. Vamos, Lucas. Você tentou, foi bravo. Lucas ignorou a mão. Seus olhos percorriam a linha das árvores, os campos. Ele se lembrou de tudo, dos primeiros dias de medo, do toque do focinho na sua mão, do peso da cabeça de Fogaréu confiando no seu ombro. Ele encheu os pulmões mais uma vez. E desta vez o assobio não foi apenas um chamado, foi um apelo, uma promessa. Fiu, fufu. O som ecoou pelas colinas e morreu. Um silêncio absoluto se seguiu. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. E então veio um som. Foi fraco no começo, quase engolido pelo vento. Um relincho. Não era o relincho agudo de pânico da noite anterior. Era um som mais curto, quase uma pergunta. Lucas prendeu a respiração. João ergueu a cabeça, seus olhos escaneando freneticamente a paisagem. Ali, gritou Tiago, apontando para uma mancha de mata mais densa no fundo do vale, na beirada do capão. Movimento. Algo vermelho e grande se separou das sombras das árvores. Parou, olhando para a colina. Era ele, Fogaréu. Seu pelo estava sujo de lama e galhos. Ele parecia menor, encolhido pelo medo. Mas ele estava lá. Lucas assobiou de novo, agora com uma voz trêmula de emoção. Fiu, fufu. Fogaréu respondeu com outro relincho, mais forte. Ele deu um passo para fora da mata, depois outro. Estava hesitante, olhando ao redor, ainda assustado. Vem, sussurrou Lucas, tão baixo que só ele podia ouvir. Por favor, vem. Fogaréu começou a andar, devagar no começo, depois com um trote mais decidido. Ele não galopava. Ele vinha em direção à colina, em linha quase reta. Subiu o pasto íngreme com a agilidade natural de um cavalo daquela terra, seus músculos trabalhando sob a pelagem avermelhada. João não conseguia acreditar no que via. As lágrimas weled em seus olhos, e ele não fez nada para contê-las. Antônio tirou o chapéu e segurou-o contra o peito. Tiago apenas balançava a cabeça boquiaberto. Fogaréu chegou ao topo da colina. Parou a alguns metros de Lucas, seu flanco subindo e descendo rapidamente. Ele estava ofegante, não da corrida, mas da tensão e do esforço da noite fugindo. Seus olhos escuros estavam fixos no menino. Lucas não se moveu, não estendeu a mão, apenas olhou para ele e disse com a voz mais suave do mundo: Oi, você voltou. Fogaréu bufou, um som profundo e cansado. Então baixou a cabeça e deu os últimos passos até Lucas. Ele encostou o focinho no peito do menino e depois esfregou toda a cabeça em seu ombro, como fazia sempre, deixando para trás terra e suor. Lucas finalmente moveu os braços, envolvendo o pescoço do cavalo em um abraço desajeitado, suas muletas caindo no chão com um baque surdo. Ele não precisava delas naquele momento. Eu sabia, ele choramingou, seu rosto enterrado na crina áspera. Eu sabia que você voltaria. João se aproximou, devagar. Fogaréu olhou para ele, mas não recuou. Permitiu que a mão grande e calejada de João acariciasse seu pescoço. Incrível. João murmurou, a voz rouca. Absolutamente incrível. A viagem de volta para a fazenda foi lenta e silenciosa, mas de uma paz profunda. Lucas montou no lombo de Fogaréu pela primeira vez, mas não como um cavaleiro. João o ajudou a subir, e Lucas simplesmente se deitou sobre o dorso do cavalo, abraçando-o, enquanto Fogaréu caminhava com passos cuidadosos, estáveis, seguindo João a pé, que puxava uma corda frouxa em seu cabresto. Quando chegaram ao curral, um novo choque os aguardava. O senhor Valente estava lá, com seu capataz e mais 2 homens.
Ele olhou para Fogaréu, sujo, mas são e salvo, e depois para Lucas ainda montado. Seu rosto perdeu toda a cor. A surpresa e a fúria lutavam em seus traços. Como? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. João enfrentou-o, e desta vez não havia cansaço em seus olhos, só uma frieza de aço. Parece que meu cavalo decidiu dar um passeio noturno e voltou para casa, Valente. Coisa de animal bem cuidado. O desafio está de pé, às 3 horas da tarde, como combinado. Valente recuperou a compostura, mas seus olhos eram 2 pontos de ódio. De pé está, mas o cavalo está exausto e sujo. E o cavaleiro? É esse aí? Ele fez um gesto desdenhoso para Lucas. Isso não é um cavaleiro, é uma criança pendurada. As regras eram ficar montado por 5 minutos. Montado, não deitado como um saco de batatas. Lucas deslizou do dorso de Fogaréu, pegou suas muletas e se firmou. Ele olhou para Valente e sua voz saiu clara, sem medo. Às 3 horas eu vou estar montado nele e vou ficar os 5 minutos. Pode vir ver. A coragem do menino parecia um desafio físico. Valente engoliu seco. Estarei aqui, com testemunhas e um relógio. Não aceitarei trapaças, João. Ele virou-se e partiu, seu passo rígido de raiva contida. O grande dia, aquele que deveria ter sido cancelado pela fuga, estava de volta, e faltavam apenas 4 horas. A casa grande da fazenda São José fervilhava de uma agitação silenciosa. Dona Ana preparava café e bolos, mas suas mãos tremiam. Antônio e Tiago verificavam pela 10ª vez as tábuas do curral, tentando ver se estavam firmes. O ar era pesado, carregado de expectativa. No quarto, Lucas se vestia com calma. Colocou uma camisa limpa e um par de calças que não fossem muito largas. Não havia traje especial para cavalgar. Ele nem sabia cavalgar, só sabia ser amigo de um cavalo. João entrou no quarto. Ele também estava limpo, com uma camisa xadrez passada, mas o nervosismo estava estampado em cada linha do seu rosto. Está na hora, Lucas. As pessoas já estão chegando. Sua voz era rouca. Lucas assentiu. Ele olhou para suas muletas, encostadas na parede. Eu não vou usar elas lá dentro. Como você vai chegar até ele? Vou caminhando, devagar. Ele vai me esperar. João respirou fundo. E se você cair, Lucas? As regras são claras. Se você tocar no chão, mesmo que seja por 1 segundo, nós perdemos. Lucas olhou para o tio. Seus olhos castanhos eram poços de serenidade. Eu não vou cair, tio João. E se cair, a gente cai junto. Ele não vai me derrubar. Essa fé absoluta era ao mesmo tempo a coisa mais assustadora e mais admirável que João já vira. Ele não tinha mais argumentos, apenas assentiu. Vamos então. Ao saírem da casa, a visão que tiveram os deixou sem fôlego. O campo em frente ao curral estava cheio de gente. Carroças, cavalos, alguns carros, homens, mulheres, crianças. Toda a região pequena de Minas Gerais parecia ter vindo para ver o desfecho da aposta do fazendeiro João contra o rico senhor Valente. Os rumores sobre o menino das muletas e o cavalo de fogo tinham se espalhado como fogo no capim seco. No centro, perto da porteira do curral, o senhor Valente estava parado, impecável. Ao seu lado, um homem segurava um relógio de bolso grande. Outro homem, alto e de semblante severo, era o advogado da cidade, ali para formalizar o resultado. Valente olhou para João e Lucas com um sorriso estreito e confiante. Fogaréu estava no centro do cercado. Ele estava limpo. Antônio e Tiago o haviam escovado, e sua pelagem avermelhada brilhava ao sol das 3 horas. Mas seus olhos estavam arregalados, mostrando o branco. O burburinho da multidão, os cheiros estranhos, o movimento, tudo era demais para um animal tão sensível. Ele caminhava de um lado para o outro, nervoso, bufando. João sentiu um frio na espinha. Aquele não era o Fogaréu tranquilo dos últimos dias. Era o cavalo assustado do começo, multiplicado por 100. Valente viu a expressão de João e seu sorriso se alargou. Parece que seu amigo não gosta de plateia, João. Quem será que vai vencer? A amizade ou o instinto? João ignorou. Ele se ajoelhou ao lado de Lucas, que observava Fogaréu com atenção total. Lucas, olha para ele. Ele está muito assustado. É muito risco. Lucas não tirou os olhos do cavalo. Ele está assustado por causa deles, disse apontando com a cabeça para a multidão. Não por minha causa. Quando eu entrar, vai mudar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu confio nele, disse Lucas simplesmente, e ele confia em mim. Ele pegou suas muletas e começou a caminhar em direção à porteira do curral. Um silêncio gradual caiu sobre a multidão. As conversas cessaram.
Todas as atenções se voltaram para aquele menino magro, movendo-se com determinação lenta e claudicante em direção ao cercado onde o grande cavalo vermelho girava como uma fera enjaulada. João abriu a porteira para ele. Lucas entrou e a fechou atrás de si. Ele estava sozinho com Fogaréu. O cavalo parou de andar de repente. Virou-se e viu Lucas. Por um instante parecia não reconhecê-lo, seus olhos ainda selvagens de pânico. Ele deu um passo para trás, pronto para fugir. Lucas não se moveu, não tentou se aproximar. Ele ficou parado ali, perto da porteira, e sussurrou tão baixo que só o cavalo podia ouvir. Fogaréu, sou eu. É o Lucas. A voz fez algo. Os olhos do cavalo se fixaram no menino. O bufado ofegante diminuiu um pouco. Ele estava reconhecendo a silhueta, o cheiro, o tom de voz. Lucas então fez algo que ninguém esperava. Ele jogou suas muletas no chão, dentro do curral, um baque seco na terra. A multidão sussurrou. Agora ele estava totalmente vulnerável. Muito devagar, Lucas começou a caminhar em direção a Fogaréu. Sem as muletas, seus passos eram pequenos, desequilibrados, quase cambaleantes. Cada passo era uma vitória. Ele estendia os braços para os lados para se equilibrar. Fogaréu não se moveu. Observava aquele ser frágil vindo em sua direção, movendo-se de um jeito que nenhum humano jamais se movera na frente dele. Não havia postura de domínio, só havia confiança. Quando Lucas estava a um braço de distância, ele parou. Seus olhos encontraram os do cavalo. Você me deixa? Ele perguntou em um sopro. Fogaréu baixou a cabeça. Lentamente, como um gesto de rendição e de entrega, ele baixou a cabeça até o nível do peito de Lucas. Era um convite. Um suspiro coletivo correu pela multidão. Lucas ergueu a mão e acariciou o espaço entre os olhos do cavalo. Obrigado. Ele sussurrou. Então ele se virou de lado para o animal, olhou para o dorso alto. Era um desafio maior do que qualquer montanha. Ele pegou nas cerdas da crina com uma mão, com a outra se apoiou no ombro de Fogaréu. Ele tentou levantar a perna direita, mas ela mal subia. A falta de força era gritante. João, do lado de fora, segurava a cerca com tanta força que suas unhas enterravam-se na madeira. Ele via a luta do menino. Cada fibra do seu ser queria pular a cerca e ajudá-lo, mas ele sabia que não podia. Qualquer ajuda invalidaria a tentativa. Lucas tentou de novo. Com um esforço que fez seu rosto contrair-se de dor, ele levantou a perna um pouco mais alto. Ainda não era o suficiente. Fogaréu então pareceu entender. Ele se moveu, não para se afastar, mas para se ajustar. Dobrou levemente as pernas dianteiras, abaixando seu corpo uns poucos centímetros. Foi o suficiente. Lucas, com um último esforço, jogou a perna sobre o dorso do cavalo e se puxou para cima. Era desengonçado, difícil. Por um momento, ele ficou deitado de bruços sobre o lombo de Fogaréu, ofegante. A multidão estava em silêncio absoluto, segurando a respiração. Lentamente, Lucas se arrastou para uma posição sentada. Não era a postura ereta de um cavaleiro. Ele estava sentado de lado, como uma criança em um cavalo de pau, suas pernas penduradas de um lado sem força para segurar o corpo. Ele se agarrou à crina com uma mão e apoiou a outra no pescoço do cavalo. Fogaréu não se moveu. Ficou absolutamente parado, como uma estátua de pedra. Seus músculos estavam tensos, mas não para derrubar. Era uma tensão de concentração, de cuidado. Do lado de fora, o homem com o relógio de bolso olhou para Valente e para João. O tempo começou. João olhou para o relógio. Os ponteiros pareciam congelados. Valente observava a cena, seu rosto uma máscara de incredulidade e raiva crescente. Isso não estava no script. O cavalo deveria ter derrubado o menino no primeiro segundo. Em vez disso, ele estava parado, obediente, como um cavalo de guerra treinado. Os minutos começaram a passar. 1 minuto, 2 minutos. Lucas sussurrava sem parar para Fogaréu. Tudo bem, você está indo muito bem. Eu estou com você. É só ficar parado. O cavalo parecia ouvir. Sua respiração, que era ofegante, começou a ficar mais lenta e profunda. Ele fechou os olhos por um instante, um sinal de relaxamento. 3 minutos. A multidão começou a murmurar, mas eram murmúrios de admiração, de emoção. Algumas mulheres enxugavam os olhos. Homens fortes, vaqueiros acostumados a dominar animais pela força, olhavam com uma expressão de humildade no rosto. Valente não conseguia mais disfarçar seu desespero. Ele olhou para o relógio. Faltavam menos de 2 minutos. A vitória, a fazenda, tudo estava escapando por entre seus dedos. Ele olhou para o capataz ao seu lado, um homem com um rosto duro chamado Osmar. Sussurrou algo rápido e furioso no ouvido dele. Osmar hesitou, mas um olhar de Valente o fez concordar com um aceno quase imperceptível. 4 minutos e meio.
João já conseguia sentir um lampejo de esperança, tão brilhante que doía. Ele olhava para Lucas, tão pequeno e corajoso em cima daquele gigante, e seu coração inchava de um orgulho tão grande que quase o sufocava. Faltavam 30 segundos. Foi então que Osmar, seguindo as ordens de Valente, se afastou um pouco da multidão, pegou um pedaço de madeira que estava no chão, uma estaca velha, e com um movimento rápido, bateu com força no arame farpado da cerca, bem atrás de onde Fogaréu estava parado. O barulho foi terrível, um clang metálico, estridente e agudo, que ecoou pelo curral como um tiro. Fogaréu acordou do transe de paz. Seus olhos se arregalaram, o branco ficou totalmente visível. Todo o seu medo primitivo, a memória da dor, da traição da noite anterior, explodiu dentro dele num instante. Com um relincho que era um grito de terror, ele empinou. Seu corpo poderoso se ergueu, as patas dianteias cortando o ar. Lucas, pego de surpresa, sentiu-se sendo jogado para trás. Sua força nas pernas era zero. Ele não tinha como se segurar. A multidão gritou, um só grito de horror. João deu um passo à frente e um grito preso na garganta. Lucas! Mas Lucas não caiu. No momento em que sentiu o corpo de Fogaréu subir, seu instinto falou mais alto. Ele não tentou se segurar na crina. Em vez disso, ele se jogou para frente, abraçando o pescoço do cavalo com toda a força de seus braços magros. Ele enterrou o rosto na crina e prendeu as pernas o máximo que podia, que era quase nada. Fogaréu estava no auge do empinado, prestes a se lançar para frente em uma corrida cega de pânico, ou a se debater para derrubar o peso em suas costas. E foi então que ouviu. Mesmo no meio do terror, ele ouviu a voz, apertada contra seu pescoço, sufocada pelo medo, mas ainda assim a mesma voz. Fogaréu, por favor, não tenha medo. Sou eu estou aqui. Era Lucas. Ainda estava lá, agarrado a ele. Não era um cavaleiro tentando dominá-lo, era o menino que cantava, que dava maçãs, que passava unguento na cicatriz que doía. O menino que o chamou de volta das colinas escuras. Algo mudou. A fúria cega do medo encontrou um ponto de ancoragem. Aquele som, aquele cheiro, aquele peso leve e familiar em suas costas. Lentamente, muito lentamente, as patas dianteiras de Fogaréu começaram a descer. Ele não se debateu, não correu. Ele baixou-se de volta ao chão, seus cascos encontrando a terra com um baque suave. Ele estava tremendo de cabeça aos pés, o suor escorrendo em seu pescoço, mas ele estava no chão. E Lucas ainda estava em cima dele, abraçado ao seu pescoço. O homem com o relógio, com os olhos arregalados, olhou para o mostrador e então ergueu a mão, sua voz tremendo ao anunciar para todos. 5 minutos. O silêncio que se seguiu foi de 1 segundo apenas, e então a multidão explodiu. O grito da multidão não era apenas aplauso, era um rugido de alívio, de admiração, de alegria pura. Soou como um trovão que veio do chão e subiu até o céu azul de Minas Gerais. Chapéus foram jogados para o alto. Gritos de Lucas e Fogaréu se misturavam. João não ouviu nada disso. Ele já estava dentro do curral, correndo. Seus passos largos levantavam poeira. Ele chegou ao lado de Fogaréu, que ainda tremia, mas permanecia imóvel, e olhou para cima. Lucas estava lá, ainda abraçado ao pescoço do cavalo, seu rosto escondido na crina. Ele também tremia. Lucas, chamou João, sua voz embargada. Lucas, você conseguiu, pode soltar, já acabou. Lentamente Lucas ergueu a cabeça. Seu rosto estava pálido, marcado por linhas de lágrimas de esforço e medo, mas seus olhos brilhavam. Ele olhou para João e depois para a multidão barulhenta do lado de fora. Um sorriso pequeno e desajeitado apareceu em seus lábios. Fogaréu virou a cabeça para trás, tentando ver o menino em suas costas. Era um movimento suave, cuidadoso. Ele bufou, um som baixo e perguntador. Está tudo bem, sussurrou Lucas, soltando um pouco o abraço. Está tudo bem agora. Com a ajuda de João, Lucas deslizou do dorso do cavalo. Suas pernas cederam no momento em que tocaram o chão, mas João o segurou firmemente. Ele estava fraco, exausto, mas sorrindo. Nesse momento, o senhor Valente atravessou a porteira do curral. Seu rosto era uma máscara de fúria e humilhação. Ele ignorou João e Lucas e foi direto até o homem do relógio e o advogado que haviam entrado atrás dele. Isso foi uma fraude, ele gritou, tentando se fazer ouvir sobre o barulho da multidão. O cavalo empinou, o menino não estava mais montado, estava agarrado. Isso não conta. O advogado, um homem sério chamado Dr. Geraldo, olhou para Valente com frieza. Ele pegou o relógio das mãos do assistente e o mostrou.
O senhor Valente, eu cronometrei pessoalmente. O cavaleiro, no caso, o menino Lucas, permaneceu em contato com o dorso do animal por exatos 5 minutos. O empinado ocorreu dentro desse período, e o cavaleiro não tocou o chão. A regra da aposta, que eu mesmo redigi, diz: o cavaleiro deverá permanecer montado no cavalo fogaréu por 5 minutos contínuos dentro do cercado. Ela não especifica a postura. Ele permaneceu montado. A aposta está ganha pelo senhor João Ferreira. As palavras do advogado, ditas em um tom alto e claro, silenciaram a multidão por um instante. E então, uma nova onda de aplausos começou, ainda mais forte. Valente ficou parado, o rosto vermelho de raiva. Ele olhou para João, que agora segurava Lucas pelos ombros. Olhou para Fogaréu, que, sentindo a tensão, se posicionou ao lado de Lucas como se protegendo. A derrota não era só financeira, era pública, era total. Você teve sorte, João, cuspiu Valente, sua voz um fio de ódio. Sorte de ter um aleijado com jeito para bichos. Antes que João pudesse reagir, Antônio e Tiago se colocaram à frente dele. Os rostos dos vaqueiros estavam duros. Acho que é melhor o senhor ir embora, seu Valente, disse Antônio, com uma calma que era mais ameaçadora que um grito. A festa aqui é nossa. Valente olhou para os homens ao seu redor. Viu nos olhos da multidão que não tinha um único aliado naquele lugar. Sua trapaça com o barulho na cerca tinha sido óbvia para todos. Com um último olhar de puro ódio, ele virou as costas e caminhou em direção ao seu carro, seguido por seu capataz, sob os vaias baixos e os comentários da multidão. Assim que ele saiu do curral, a atmosfera mudou. A tensão se quebrou. A vitória era completa. João se virou para Lucas. As lágrimas que ele segurava desde o topo da colina finalmente caíram, rolando por seu rosto marcado pelo sol. Meu menino, ele disse, a voz trêmula. Meu corajoso, lindo menino. Você salvou tudo. Você salvou a todos nós. Lucas abraçou o tio com força. Ele não disse nada. Não precisava. Dr. Geraldo se aproximou com um envelope gordo na mão. João, aqui está. O senhor Valente deixou isso comigo antes do desafio, caso perdesse. $55 mil em cheque. A dívida dele está paga, e a escritura da fazenda está absolutamente segura. João pegou o envelope, não olhou para ele. Olhou para as mãos do advogado, depois para o rosto de Lucas. Aquele pedaço de papel não significava nada perto do que ele tinha visto acontecer ali. Obrigado, doutor. A notícia se espalhou e a festa começou de verdade. Dona Ana e outras mulheres trouxeram mesas e comida. Os homens abriram alguns sacos de viola. A fazenda São José, que há semanas vivia sob uma nuvem cinzenta, estava cheia de luz, música e risos. Lucas se sentou em um banco perto da varanda com uma caneca de suco na mão. Ele estava cansado, mas um cansaço bom de quem cumpriu uma missão muito difícil. Fogaréu estava preso com uma corda longa em um poste próximo, comendo feno fresco. De vez em quando ele erguia a cabeça e olhava para Lucas, como para certificar-se de que ele ainda estava lá. João se sentou ao lado do menino, colocando um braço pesado e amoroso em seus ombros. O que você sente, filho? Lucas pensou por um momento, observando Fogaréu. Sinto alívio. E uma coisa engraçada, sinto que agora eu realmente pertenço aqui. Não só porque a fazenda foi salva, mas porque eu fiz alguma coisa, algo que ninguém mais conseguia fazer. Você fez muito mais do que isso, disse João. Você mostrou para todo mundo aqui uma nova maneira de ver as coisas. Aqueles vaqueiros durões, o Antônio, o Tiago, eles estão olhando para você com um respeito que eu nunca vi antes. E para o Fogaréu também. Não foi eu sozinho, disse Lucas olhando para o cavalo. Foi a gente. Ele escolheu confiar em mim, e eu confiei nele. Naquele momento, Fogaréu puxou a corda e deu alguns passos em direção ao banco. Ele baixou a cabeça e encostou o focinho no joelho de Lucas. Lucas riu, um som leve e puro. Ele acariciou o focinho do cavalo. Viu? Ele sabe. A tarde se transformou em noite. As estrelas surgiram, incontáveis, no céu da fazenda. A maioria das pessoas foi embora, prometendo voltar para visitar o herói Lucas e seu cavalo de fogo. A casa grande estava quieta novamente. João estava no escritório, guardando o cheque em um lugar seguro. Lucas estava no quarto, pronto para dormir. Mas antes de deitar, ele saiu para a varanda. Fogaréu não estava mais amarrado. Estava solto no pequeno pasto ao lado da casa, o pasto dos cavalos que não trabalhavam mais. Lucas se apoiou na cerca. O cavalo o viu e veio até ele trotando calmamente.
parou do outro lado da cerca. Boa noite, disse Lucas. Hoje foi um dia grande, não foi? Fogarel esfregou a cabeça na mão que Lucas estendera. Lucas ficou ali por um longo tempo, em silêncio, apenas sentindo a presença do amigo. Ele pensou nos livros que lia, na paciência que aprendera a ter, nas muletas que o faziam andar devagar. Tudo aquilo que muitos viam como fraqueza tinha sido sua força. Ele não domara o cavalo indomável, conquistara sua confiança e, em troca, ganhara um amigo que era mais forte do que qualquer homem. Dentro de casa, João olhou pela janela e viu o menino e o cavalo, duas silhuetas contra o céu estrelado, um apoiado na cerca, o outro apoiando-se nele. Um sorriso de paz, o primeiro em muitos meses, surgiu em seu rosto. A fazenda estava salva, mas a maior riqueza que ele tinha agora não estava no banco. Estava ali, naquela amizade improvável e perfeita, que ensinara a todos que a verdadeira força não vem dos músculos, mas do coração. E que às vezes o maior poder que existe é o poder de entender um coração assustado e acalmá-lo.